O Mahabharata, de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 1. Advancavatarana Parva. Capítulo 59. Saunaka pede para o Mahabharata ser narrado. Saunaka disse: Ó filho, tu narraste para mim aquela extensa e maravilhosa história, iniciando com a progenie de Bhrigu. Ó filho de Suta, eu estou muito satisfeito contigo. Eu peço a ti outra vez para narrar para mim, ó filho de Suta, a história composta por Vyasa. As variadas e extraordinárias narrações que foram recitadas entre aqueles ilustres Sadasiras reunidos no sacrifício, nos intervalos de suas funções daquela longa cerimônia, e os objetos também daquelas narrações, eu desejo ouvir de ti, ó filho de Suta. Recita, portanto, tudo isso para mim de modo completo. Salti disse: os Brahmanes, nos intervalos das funções, falaram de muitas coisas baseadas nos Vedas. Mas Vyasa recitou a maravilhosa e grandiosa história chamada Bharata. Saunaka disse: a história sagrada chamada Mahabharata, que espalha a fama dos Pandavas, que Krishna Dvaipayana, a pedido de Janamejaya, fez ser devidamente recitada depois da conclusão do sacrifício, eu desejo ouvir exatamente. Aquela história nasceu da mente como um oceano do grande rishi de alma purificada por yoga. O principal dos homens de bem, narra-a para mim, pois, ó filho de Suta, a minha sede não foi saciada por tudo o que tu disseste. Salti disse: eu narrarei para ti desde o início a história excelente e maravilhosa chamada Mahabharata composta por Vyasa. Ó Brahmane, escuta-a integralmente, enquanto eu a recito. Eu sinto grande prazer em recitá-la. Capítulo 60. Krishna Dvaipayana vai até Janamejaya depois do sacrifício, e é pedido para relatar a história dos Kurus e Pandavas. Salti disse: ao saber que Janamejaya estava no sacrifício de cobras, o erudito Rishi Krishna Dvaipayana foi para lá na ocasião. E ele, o grande pai dos Pandavas, havia nascido em uma ilha do Yamuna, da virgem Kali com o filho de Sakti, Parasara. E aquele ilustre desenvolveu por sua própria vontade o seu corpo logo que nasceu, e dominou os Vedas e seus ramos, e todas as histórias. E ele facilmente obteve o que ninguém poderia obter por ascetismo, por estudo dos Vedas, por votos, por jejuns, por prole, e por sacrifício. E, o principal dos conhecedores do Veda, ele dividiu os Vedas em 4 partes. E o Brahmane Rishi tinha o conhecimento do Brahma Supremo, conhecia o passado por intuição, era santo, e apreciador da verdade. De atos sagrados e grande fama, ele gerou Pandu e Dhritarashtra e Vidura para continuar a linhagem de Santanu. E o Rishi de grande alma, com seus discípulos, todos conhecedores dos Vedas e seus ramos, entraram no pavilhão do sacrifício do sábio real, Janamejaya. E ele viu o rei Janamejaya sentado na região do sacrifício como o deus Indra, cercado por Sadasyas numerosos, por reis de vários países cujas coroas trançadas haviam sido submetidas a um banho sagrado, e por competentes Ritviks como o próprio Brahman. E o principal da linha Bharata, o sábio nobre Janamejaya, ao ver o Rishi chegando, avançou rapidamente com seus seguidores e parentes em grande alegria. E o rei, com a aprovação de seus Sadasyas, deu ao Rishi um assento dourado como Indra deu para Vrihaspati. E quando o Rishi, capaz de conceder bênçãos e adorado pelos próprios Rishis celestes, estava sentado, o rei dos reis o reverenciou segundo os ritos das escrituras. E o rei então ofereceu a ele, seu avô Krishna, que realmente merecia, água para lavar seus pés e boca, e o arghya, e vacas. E, aceitando aquelas oferendas do Pandava Janamejaya e pedindo também para que as vacas não fossem mortas, Vyasa ficou muito satisfeito. E o rei, depois daquelas adorações, curvou-se ao seu grande antepassado, e em alegria o questionou sobre seu bem-estar. E o Rishi ilustre também, lançando seus olhos sobre ele e perguntando acerca de seu bem-estar, adorou os Sadasiras, tendo sido antes adorado por todos eles. E afinal, Janamejaya, com todos os seus Sadasiras, questionou aquele principal dos Brahmanes, com as palmas unidas dessa forma: ó Brahmane, tu viste com teus próprios olhos as ações dos Kurus e dos Pandavas. Eu desejo te ouvir recitar a história deles.
Qual foi a causa da desunião entre eles e qual foi o resultado de tais atos extraordinários? Porque também aquela grande batalha que causou a morte de incontáveis criaturas ocorreu entre todos os meus avós, sua clareza de razão sendo obscurecida pelo destino. O Brahmani excelente me conta integralmente como tudo isso aconteceu. Ao ouvir essas palavras de Janamejaya, Krishna de Vaipayana mandou que o seu discípulo Vaisapayana se sentasse ao seu lado, dizendo: a discórdia que ocorreu entre os Kurus e os Pandavas antigamente, narra tudo ao rei como tu ouviste de mim. Então aquele Brahmane abençoado por ordem de seu preceptor recitou o total daquela história ao rei, aos Sarasiras, e a todos os comandantes lá reunidos. E ele disse a eles tudo sobre a hostilidade e a completa extinção dos Kurus e dos Pandavas. Capítulo 61. Sumário da história. Vaisampayana disse, curvando-me em primeiro lugar ao meu preceptor com as 8 partes do meu corpo tocando o solo, com dedicação e reverência, e de todo o coração adorando a todos os Brahmanes reunidos e outras pessoas eruditas, eu recitarei integralmente o que eu ouvi do grande Rishi Vyasa de grande alma, o principal dos homens inteligentes nos 3 mundos. E por ter chegado ao teu alcance, o monarca, tu também és uma pessoa digna de ouvir a composição chamada Bharata. Encorajado pela ordem do meu preceptor, o meu coração não sente medo. Ouve, o monarca, porque aquela desunião ocorreu entre os Kurus e os Pandavas, e porque também aquele exílio às florestas ocorreu imediatamente após o jogo de dados incitado pelo desejo dos Kurus de governar. Eu narrarei tudo a ti que pediste isso, o melhor da família Bharata. Após a morte de seu pai aqueles heróis, os Pandavas, foram para sua própria casa. E dentro de pouco tempo eles se tornaram bem versados na arte de manejar arco e flecha. E os Kurus ao verem os Pandavas dotados de força física, energia e poder mental, populares também com os cidadãos, e abençoados com boa sorte, ficaram muito ciumentos. Então Duryodhana de mente desonesta, e Karna, com o tio do primeiro, o filho de Suvala começaram a persegui-los e a planejar meios para seu exílio. Então viu Duryodhana, guiado pelos conselhos de Sakuni, seu tio materno, perseguiu os Pandavas de várias maneiras para poder adquirir a soberania incontestável. O perverso filho de Dhritarashtra deu veneno para Bhima, mas Bhima de estômago de lobo digeriu o veneno com a comida. Então o canalha novamente amarrou Bhima adormecido na margem do Ganges, jogando na água, foi embora. Mas quando Bhimazena de braços fortes, o filho de Kunti, acordou, ele rompeu as cordas com as quais ele estava atado e emergiu, sem sentir angústia. E enquanto ele estava adormecido na água, serpentes negras de veneno virulento o morderam em todas as partes de seu corpo. Mas aquele matador de inimigos ainda assim não pereceu. E em todas essas perseguições aos Pandavas por seus primos, os Kurus, Vidura de grande alma atenciosamente se comprometeu a neutralizar os maus intentos e a salvar os que eram perseguidos. E como Sacra dos céus mantém em felicidade o mundo dos homens, assim Vidura sempre manteve os Pandavas a salvo do mal. Quando Duryodhana, com vários meios, secretos e públicos, se viu incapaz de destruir os Pandavas que eram protegidos pelo destino e mantidos vivos para propósitos importantes no futuro, tal como o extermínio da linhagem Kuru, ele então reuniu seus conselheiros que eram Vrisha, Karna, Dussasana e outros, e com o conhecimento de Dhritarashtra fizeram com que uma casa de Laka fosse construída. E o rei Dhritarashtra, por afeição por seus filhos, incitado pelo desejo de soberania, enviou os Pandavas diplomaticamente para Varanavata. E os Pandavas então saíram de Hastinapura com sua mãe. E quando eles estavam deixando a cidade, Vidura lhes deu uma ideia do perigo iminente e como eles poderiam sair dele. Os filhos de Kunti chegaram à cidade de Varanavata e viveram lá com sua mãe. E, de acordo com a ordem de Dhritarashtra, aqueles ilustres destruidores de todos os inimigos viveram no palácio de Laka, enquanto estavam na cidade. E eles viveram naquele local por um ano, se protegendo de Puroshana muito atentamente.
e fazendo com que uma passagem subterrânea fosse construída, agindo segundo as indicações de Vidura, eles incendiaram aquela casa de Laka e queimaram Poroshana, inimigo deles e espião de Duryodhana, que morreu. Aqueles matadores de todos os inimigos, ansiosos e com medo, então fugiram com sua mãe. Nas florestas junto de uma fonte eles viram um Rakshasa. Mas, alarmados com o risco que corriam de se exporem por uma ação, os Pandavas fugiram na escuridão, com medo dos filhos de Dhritarashtra. E foi lá que Bhima ganhou Idinva, a irmã do Rakshasa que ele matou, como sua esposa, e foi dela que Ghatotkasha nasceu. Então os Pandavas, devotos rígidos e conhecedores dos Vedas, foram para uma cidade de nome Ekachakra e moraram lá no disfarce de brahmacharins. E aqueles touros entre homens moraram naquela cidade na casa de um brahmane por algum tempo, com moderação e abstinência. E foi lá que Bhima, de braços poderosos, enfrentou um faminto e poderoso Rakshasa comedor de homens chamado Vaka. E Bhima, o filho de Pandu, aquele tigre entre homens, matou-o rapidamente com a força de seus braços e fez com que os cidadãos fossem salvos e ficassem livres do medo. Então eles souberam de Krishna, a princesa de Panchala, que estava disposta a escolher o marido dentre os príncipes reunidos. E, sabendo disso, eles foram para Panchala, e lá eles obtiveram a moça. E tendo obtido Draupadi, como sua esposa em comum, eles então moraram lá por um ano. E depois de se tornarem conhecidos aqueles vencedores de todos os inimigos, voltaram para Hastinapura. E então o rei Dhritarashtra e o filho de Santanu, Bhishma, disseram a eles o seguinte: em verdade, ó caros, desavenças não devem ocorrer entre vocês e seus primos, por isso nós decidimos que Kandavaprastha deve ser sua residência. Portanto, vão, deixando para trás todo o ciúme, para Kandavaprastha que contém muitas cidades servidas por muitas estradas amplas, para lá habitarem. E consequentemente os Pandavas foram, com todos os seus amigos e seguidores, para Kandavaprastha, levando com eles muitas joias e pedras preciosas. E os filhos de Prita moraram lá por muitos anos. E eles trouxeram, pela força das armas, muitos príncipes sob sua submissão. E assim, estabelecendo seus corações na virtude e firmemente aderindo à verdade, não perturbados por causa de riquezas, de comportamento calmo, e eliminando numerosos males, os Pandavas gradualmente se elevaram em poder. E Bhima, de grande reputação, subjugou o leste, o heróico Arjuna, o norte, Nakula, o oeste, Saareva, o sul. Isso tendo sido feito, o seu domínio espalhou sobre todo o mundo. E com os 5 Pandavas, cada um como o sol, a terra parecia ter 6 sóis. Então, por alguma razão, Yudhishthira o justo, dotado de grande energia e coragem, enviou seu irmão Arjuna, que era capaz de sacar o arco com a mão esquerda, estimado por ele como a própria vida, para as florestas. E Arjuna, aquele tigre entre homens, de alma firme, e dotado de todas as virtudes, viveu nas florestas por 11 anos e meses. E durante aquele período, em certa ocasião, Arjuna foi até Krishna em Dvaravati. E Vibatsu, Arjuna, lá obteve como esposa a irmã mais nova de Vasudeva, de olhos de lótus e voz suave, de nome Subhadra. E ela uniu-se em alegria com Arjuna, o filho de Pandu, como Sashi com o grande Indra, ou Sri com o próprio Krishna. E então, o melhor dos monarcas, Arjuna, o filho de Kunti, com Vasudeva, satisfez Agni, o carregador da manteiga sacrificial, na floresta de Kandava, por queimar as plantas medicinais daquela floresta para curar Agni de sua indigestão. E para Arjuna, ajudado como ele foi por Kesava, a tarefa não pareceu pesada de modo algum, assim como nada é pesado para Vishnu, com muitos esquemas e recursos na questão de destruir seus inimigos. E Agni deu ao filho de Prita o excelente arco Gandiva e uma aljava que era inesgotável, e uma carruagem de guerra portando a figura de Garuda em seu estandarte. E foi nessa ocasião que Arjuna salvou o grande Asura, Maya, do medo de ser consumido pelo fogo. E Maya, em agradecimento, construiu, para os Pandavas, um palácio celeste ornamentado com todo tipo de joias e pedras preciosas. E ouviu Duryodhana, vendo aquela construção, foi tomado pelo desejo de possuí-la.
E enganando Yudhishthira por meio dos dados jogados pelas mãos do filho de Suvala, Duryodhana mandou os Pandavas para as florestas por 12 anos e um ano adicional para ser passado em segredo, desse modo totalizando um período de 13 anos. E no 14º ano, o monarca, quando os Pandavas voltaram e exigiram sua propriedade, eles não a obtiveram. E então a guerra foi declarada, e os Pandavas, depois de exterminarem toda a classe de Kshatriyas e de matarem o rei Duryodhana, obtiveram de volta seu reino devastado. Essa é a história dos Pandavas que nunca agiram sob a influência de más intenções, e essa é a causa, o principal dos monarcas vitoriosos, da desunião que terminou com a perda do reino pelos Kurus e a vitória dos Pandavas. Capítulo 62. Sumário da história. Janamejaya disse: "Ó Brahmani excelente, tu, de fato, me disseste, em resumo, a história, chamada Mahabharata, das grandes ações dos Kurus. Mas, ó tu de riqueza ascética, recita agora essa narração maravilhosa inteiramente. Eu sinto uma grande curiosidade de ouvi-la. Cabe a ti narrá-la, portanto, integralmente. Eu não estou satisfeito em ouvir em poucas palavras essa grande história. Não seria por uma causa insignificante que os virtuosos matariam aqueles que eles não teriam matado, e pelo que eles ainda são elogiados pelos homens. Porque também aqueles tigres entre homens, inocentes e capazes de se vingarem sobre seus inimigos tranquilamente, sofreram a perseguição dos perversos Kurus. Porque também, o melhor dos Brahmanes, Bhima de braços poderosos e da força de 10.000 elefantes controlou Suira, embora injustiçado. Porque também a casta Krishna, a filha de Drupada, injustiçada por aqueles canalhas e capaz de queimá-los, não queimou os filhos de Dhritarashtra com seus olhos coléricos. Porque também os 2 outros filhos de Prita e os 2 filhos de Madri, Nakula e Sareva, eles mesmos injuriados pelos Kurus, seguiram Yudhishthira que era viciado no mau hábito do jogo. Porque também Yudhishthira, o principal de todos os homens virtuosos, o filho do próprio Dharma, conhecedor de todos os deveres, sofreu aquela grande aflição. Porque também o Pandava Dhananjaya, tendo Krishna como seu quadrigário, que com suas flechas mandou para o outro mundo aquela destemida hoste de homens combatentes, sofreu tal perseguição. Ó tu de riqueza ascética, fala de tudo isso e como isso ocorreu, e de tudo que aqueles quadrigários poderosos realizaram. Vaisampayana disse: "O monarca, estipula um tempo para ouvi-la." Essa história contada por Krishna de Vaipayana é muito extensa. Todavia eu a recitarei do início. Eu repetirei o total da composição, integralmente, do ilustre e grandioso Rishi Vyasa de incomensurável poder mental, e adorado em todos os mundos. Esse Bharata consiste em 100.000 slokas sagrados compostos pelo filho de Satyavati, de poder mental imensurável. Aquele que o lê para outros e aquele que ouve a leitura alcançam o mundo de Brahman e se tornam iguais aos verdadeiros deuses. Esse Bharata é igual aos Vedas, é sagrado e excelente, é digno de ser ouvido por todos, e é um Purana reverenciado pelos rishis. Ele contém muitas instruções úteis sobre Artha e Kama, lucro e prazer. Essa história sagrada faz o coração desejar a salvação. Pessoas eruditas por recitarem este Veda de Krishna de Vaipayana, aqueles que são generosos, sinceros e crentes, ganham muita riqueza. Pecados, tais como matar o embrião no útero, são seguramente destruídos por este. Uma pessoa, embora cruel e pecaminosa, por ouvir esta história escapa de todos os seus pecados como o sol de Rahu, depois do término do eclipse. Esta história é chamada de Jaya. Ela deve ser ouvida por aqueles desejosos de vitória. O rei por ouvi-la pode trazer o mundo inteiro à sua submissão e conquistar todos os seus inimigos. Esta história em si mesma é uma ação poderosa de sacrifício expiatório, um sacrifício poderoso que produz frutos abençoados. Ela deve ser sempre ouvida por um jovem monarca com sua rainha, para então eles gerarem um filho heróico ou um filho para ocupar um trono. Esta história é a mais elevada e sagrada ciência do Dharma, Artha, e também de Moksha, isso foi dito pelo próprio Vyasa cuja mente é incomensurável. Esta história é recitada na era atual e será recitada no futuro.
Aqueles que a ouvem, a leem, têm filhos e servos sempre obedientes a eles e que cumprem as suas ordens. Todos os pecados que são cometidos pelo corpo, palavra ou mente imediatamente deixam aqueles que ouvem esta história. Aqueles que ouvem, sem imperfeições em sua alma, a história do nascimento dos príncipes Bharata, não podem temer enfermidades, e muito menos temer o outro mundo. Para estender a fama dos Pandavas de grande alma e de outros kshatriyas versados em todos os ramos de conhecimento, corajosos, e conhecidos no mundo por suas realizações, Krishna de Vaipayana, guiado também pelo desejo de fazer bem ao mundo, compôs este trabalho que é excelente, produtivo de fama, que concede longevidade, e é sagrado e celeste. Aquele que, desejoso de adquirir mérito religioso, faz com que esta história seja ouvida por Brahmanes santos adquire grande mérito e virtude inesgotáveis. Aquele que recita a famosa geração dos Kurus fica imediatamente purificado, adquire uma grande família e se torna respeitado no mundo. O Brahmane que regularmente estuda este Bharata sagrado pelos 4 meses da estação chuvosa é limpo de todos os seus pecados. Aquele que lê o Bharata pode ser considerado como alguém conhecedor dos Vedas. Este trabalho apresenta um relato sobre os deuses e sábios reais e rishis sagrados, o impecável Kesava, o deus dos deuses, Mahadeva e a deusa Parvati, o nascimento de Kartikeya que veio da união de Parvati com Mahadeva e foi criado por muitas mães, a grandeza dos Brahmanes e das vacas. Este Bharata é uma coleção de todas as rutis, e deve ser ouvido por toda pessoa virtuosa. O homem erudito que o recita para Brahmanes durante as lunações sagradas fica limpo de todos os pecados, e, não se preocupando com o céu como antes, alcança a união com Brahma. Aquele que faz com que mesmo uma única página deste poema seja ouvida por Brahmanes durante a realização de um sraddha torna esse sraddha inesgotável, os pitris ficando eternamente satisfeitos com os artigos uma vez oferecidos a eles. Os pecados que são cometidos diariamente por nossos sentidos ou mente, aqueles que são cometidos intencionalmente ou não por qualquer homem são todos destruídos pela audição do Mahabharata. A história do exaltado nascimento dos príncipes Bharata é chamada de Mahabharata. Aquele que conhece a etimologia desse nome é purificado de todos os seus pecados. E como essa história da família Bharata é tão extraordinária, ela, quando narrada, seguramente purifica os mortais de todos os pecados. O sábio Krishna de Vaipayana completou sua obra em 3 anos. Levantando-se diariamente e se purificando e realizando suas devoções ascéticas, ele compôs este Mahabharata. Portanto, ele deve ser ouvido por Brahmanes com a formalidade de um voto. Aquele que recita aos outros esta narração sagrada composta por Krishna, Vyasa, e aqueles que a ouvem, em qualquer estado que ele ou eles possam estar, nunca podem ser afetados pelos frutos das ações, boas ou más. O homem desejoso de adquirir virtude deve ouvi-lo todo. Ele é equivalente a todas as histórias, e aquele que o ouve sempre obtém pureza de coração. A satisfação que alguém deriva de alcançar o céu raramente é igual à que provém de se ouvir esta história sagrada. O homem virtuoso que com reverência a ouve ou faz com que ela seja ouvida obtém o fruto do Rajasuya e do sacrifício de cavalo. Diz-se que o Bharata é como uma mina de pedras preciosas, como o vasto oceano ou a grande montanha Meru. Esta história é sagrada e excelente, e é equivalente aos Vedas, digna de ser ouvida, agradável aos ouvidos, impecável e cheia de virtude. O monarca, aquele que dá uma cópia do Bharata a alguém que lhe pediu faz de fato um presente de toda a terra com seus mares. O filho de Parikshit, esta agradável narração que dá virtude e vitória eu estou prestes a narrar em sua totalidade, escuta-a. O sábio Krishna de Vaipayana regularmente por 3 anos compôs esta história extraordinária chamada Mahabharata. Ó touro entre os monarcas Bharata, qualquer coisa a respeito de virtude, riqueza, prazer e salvação pode ser vista em outros lugares, mas algo que não esteja contido nesta história não pode ser encontrado em lugar nenhum. Capítulo 63. Rei Vasu, nascimento de Satyavati, nascimento de Vyasa. Resumo dos nascimentos dos personagens principais.
Vaisampayana disse: havia um rei de nome Parishara. Aquele monarca era devotado à virtude. Ele também gostava muito de caçar. Aquele rei da linhagem Paurava, chamado também de Vasu, conquistou o excelente e encantador reino de Shedi sob as ordens de Indra. Algum tempo depois o rei desistiu do uso de armas e, residindo em um retiro isolado, praticou as mais severas austeridades. Os deuses com Indra à sua frente uma vez se aproximaram do monarca durante aquele período, crendo que ele procurava a autoridade dos deuses por meio daquelas austeridades severas. Os celestiais, ficando visíveis, por meio de palavras gentis conseguiram afastá-lo de suas austeridades ascéticas. Os deuses disseram: ó Senhor da terra, tu deves tomar cuidado para que a virtude não sofra diminuição sobre a terra. Protegida por ti, a própria virtude em retorno protegerá o universo. E Indra disse: ó rei, protege a virtude na terra atentamente e rigueidamente. Sendo virtuoso, tu, por todo o tempo, após a morte, contemplarás muitas regiões sagradas. E embora eu seja do céu, e tu sejas da terra, ainda assim tu és meu amigo e querido para mim. E, ó rei de homens, mora naquela região sobre a terra que é encantadora, e com abundância de animais, sagrada, cheia de riquezas e cereais, bem protegida como o céu, que tem clima agradável, agraciada com todos os objetos de prazer, e abençoada com fertilidade. E, o monarca de Shedim, esse teu domínio é cheio de riquezas, de joias e pedras preciosas, e contém, além disso, muitas riquezas minerais. As cidades dessa região são todas dedicadas à virtude, as pessoas são honestas e contentes, elas nunca mentem nem mesmo de brincadeira. Filhos nunca compartilham da riqueza de seus pais e estão sempre atentos ao bem-estar de seus pais. Bovinos magros nunca são unidos ao arado ou carroça ou impelidos a carregar mercadorias, por outro lado, eles são bem alimentados e engordados. Em Shedi as 4 classes estão sempre dedicadas às suas respectivas vocações. Que nada do que acontece nos 3 mundos seja desconhecido para ti. Eu te darei um carro de cristal tal como somente os celestiais são capazes de conduzir no ar. Somente tu, de todos os mortais sobre a terra, dirigindo aquele melhor dos carros, percorrerás o céu como um celestial dotado de uma estrutura física. Eu também darei a ti uma guirlanda triunfal de lótus que não murcham, com a qual, em batalha, tu não serás ferido por armas. E, ó rei, esta abençoada e incomparável guirlanda, muito conhecida na terra como a guirlanda de Indra, será o teu símbolo distintivo. O matador de Vritra, Indra, também deu ao rei, para a sua satisfação, uma estaca de bambu para proteger os honestos e os pacíficos. Depois do término de um ano, o rei a plantou na terra com a finalidade de adorar aquele que a deu, Sakra. Daquele tempo em adiante, o monarca, todos os reis, seguindo o exemplo de Vasu, começaram a plantar uma estaca para a celebração do culto a Indra. Depois de erguer a estaca eles a decoravam com tecidos dourados e perfumes e guirlandas e vários ornamentos. E o deus Vasava é adorado de forma adequada com tais guirlandas e ornamentos. E o deus, para a satisfação do ilustre Vasu, assumindo a forma de um cisne, foi ele próprio aceitar o culto assim oferecido. E o deus, vendo o culto auspicioso assim feito por Vasu, o principal dos monarcas, ficou encantado, e disse a ele: os homens, e os reis também, que me adorarem e alegremente celebrarem este meu festival como rei de Shedim, terão glória e vitória para seus países e reinos. Suas cidades também se ampliarão e estarão sempre em alegria. O rei Vasu foi assim abençoando pelo satisfeito Maghavat, o chefe de grande alma dos deuses. De fato, os homens que fazem o festival de Sakra ser celebrado com doações de terra, de joias e pedras preciosas, se tornam respeitados no mundo. E o rei Vasu, o senhor dos Shedis concessor de benefícios, realizando grandes sacrifícios e celebrando o festival de Sakra, foi muito respeitado por Indra. E de Shedi ele governou o mundo todo virtuosamente. E para a satisfação de Indra, Vasu, o senhor dos Shedis, celebrava o festival de Indra. E Vasu teve 5 filhos de grande energia e destreza imensurável. E o imperador instalou seus filhos como governadores de várias províncias.
E seu filho Vriadrata foi instalado em Magadha e era conhecido pelo nome de Maratha. Outro filho dele era Pratyagraya, e outro, Kusanva, que também se chamava Manivana. E os outros dois eram Mavela, e Adu de grande destreza e invencível em batalha. Esses, o monarca, eram os filhos daquele sábio nobre de energia poderosa. E os 5 filhos de Vasu mais tarde fundaram reinos e cidades com os seus próprios nomes e fundaram dinastias separadas que duraram por longas eras. E quando o rei Vasu tomava seu lugar naquele carro de cristal, com o presente de Indra, e percorria o céu, dele se aproximavam Gandharvas e Apsaras, os cantores e as dançarinas celestes. E porque ele percorria as regiões superiores ele era chamado de Uparishara. Por sua capital fluía um rio chamado Suktimati. E aquele rio foi uma vez atacado por uma montanha chamada Kolala enlouquecida de luxúria. E Vasu, vendo a vil tentativa, bateu na montanha com o pé. E pelo entalhe causado pela batida do pé de Vasu o rio saiu, dos abraços de Kolala. Mas a montanha gerou no rio 2 crianças que eram gêmeas. E o rio, grato a Vasu para ele tê-lo livrado dos abraços de Kolala, as deu para Vasu. E o filho foi feito o generalíssimo de seus exércitos por Vasu, aquele melhor dos sábios reais doador de riqueza e punidor de inimigos. E a filha chamada Jirika foi casada com Vasu. E Jirika, esposa de Vasu, depois de seu curso menstrual, purificando-se com um banho, revelou o seu estado ao seu marido. Mas naquele mesmo dia os pitris de Vasu foram aquele melhor dos monarcas e principal dos homens sábios, e pediram a ele para matar o veado, para seus Radha. E o rei, pensando que a ordem dos pitris não deveria ser desobedecida, foi caçar pensando em Jirika que era dotada com grande beleza e que era como outras ri. E a estação era a primavera, os bosques dentro dos quais o rei estava vagando eram encantadores como o jardim do próprio rei dos Gandharvas. Havia azoucas e champacas e chutas e atimuktas em abundância, e havia punagas e carnicaras e váculas e divyapátalas e narikelas e chandanas e arjunas e outras flores similares e árvores sagradas resplandecentes com flores fragrantes e frutos doces. E toda a floresta estava cheia das doces notas do coquila e ecoava com o zumbido das abelhas. E o rei foi tomado pelo desejo, e não tinha sua mulher diante dele. Enlouquecido pelo desejo, ele estava vagando para lá e para cá quando viu uma bela zouca com folhagem densa, com seus ramos cobertos de flores. E o rei sentou-se tranquilamente à sombra daquela árvore. E, excitado pela fragrância da estação e os encantadores odores das flores em volta, e excitado também pela brisa deliciosa, o rei não pôde manter sua mente longe do pensamento da bela Jirika. E vendo que um veloz falcão estava descansando perto dele, o rei, familiarizado com as verdades sutis do Dharma e Artha, foi até ele e disse: Amável, carrega esta semente, semen, para minha mulher Jirika e a entrega a ela. Seu tempo de gerar chegou. O falcão, com rapidez, a pegou do rei e rapidamente percorreu o ar. Naquele momento o falcão foi visto por outro de sua espécie. Pensando que o primeiro estava carregando carne e o segundo voou até ele. Os dois lutaram no céu com seus bicos. Enquanto eles estavam lutando a semente caiu nas águas do Yamuna. E naquelas águas morava uma apsara de grau superior, conhecida pelo nome de Adrika, transformada pela maldição de um Brahmani em um peixe. Logo que a semente de Vasu caiu na água das garras do falcão Adrika rapidamente se aproximou e a engoliu. Aquele peixe foi, um tempo depois, pego pelos pescadores. E fazia 10 meses que o peixe tinha engolido a semente. Do estômago daquele peixe saiu uma criança humana masculina e uma feminina. Os pescadores se espantaram muito, e foram ao rei Uparishara, do qual eles eram súditos, e disseram tudo a ele. Eles falaram: ó rei, estes 2 seres de forma humana foram achados no corpo de um peixe. A criança masculina entre os 2 foi pega por Uparishara. Aquela criança depois se tornou o virtuoso e sincero monarca Matsya. Depois do nascimento dos gêmeos a própria Apsara se livrou da maldição.
Para ela tinha sido dito antes pelo ilustre, que a havia amaldiçoado, que ela, enquanto vivesse na forma de peixe, daria nascimento a duas crianças de forma humana e então ficaria livre da maldição. Então, segundo aquelas palavras, tendo dado à luz duas crianças, e sendo morta pelos pescadores, ela deixou sua forma de peixe e assumiu a sua própria forma celeste. Apsara então se elevou no caminho trilhado pelos Siddhas, os Rishis e os Charanas. A filha da Apsara em forma de peixe e que cheirava a peixes foi então dada pelo rei aos pescadores, dizendo, que esta seja sua filha. Aquela menina era conhecida pelo nome de Satyavati. E dotada de grande beleza e possuidora de todas as virtudes, de sorrisos agradáveis, devido ao contato com os pescadores, ela ficou por algum tempo com cheiro de peixe. Desejando servir ao seu pai, adotivo, ela trabalhava em um barco nas águas do Yamuna. Enquanto ocupada naquele serviço, Satyavati foi vista um dia pelo grande Rishi Parasara em seu passeio. Como ela era dotada de grande beleza, um objeto desejo até para um eremita, e de belos sorrisos, o sábio, logo que a viu, desejou tê-la. E aquele touro entre os munis dirigiu-se à filha de Vasu de beleza celeste dizendo, aceita meus abraços, ó abençoada. Satyavati respondeu, ó santo, vê os rishis que estão na outra margem do rio. Vista por eles, como posso eu conceder teu desejo? Assim, o asceta criou um nevoeiro, que não existia antes e que envolveu a região em escuridão total. E a moça, vendo o nevoeiro que foi criado pelo rishi ficou muito admirada. E ela indefesa ficou rubra de vergonha por timidez. E ela disse, ó santo, nota que eu sou uma donzela sob o controle do meu pai. Ó impecável, por aceitar teus abraços minha virgindade será maculada. O melhor dos Brahmanes, com minha virgindade imaculada, como, ó Rishi, eu voltarei para casa. De fato, eu então não serei capaz de suportar a vida. Refletindo sobre tudo isso, ó ilustre, faze que deve ser feito. Aquele melhor dos Rishis, satisfeito com tudo o que ela disse, respondeu, tu permanecerás virgem mesmo que realizes meu desejo. E, ó tímida, ó bela dama, pede a bênção que desejares. Ó tu de sorriso formoso, minha graça nunca antes foi infrutífera. Assim, a moça pediu a bênção que seu corpo emitisse um perfume doce, em vez do odor de peixe que ele tinha. E o Rishi ilustre realizou o desejo do coração dela. Tendo obtido sua bênção, ela ficou muito satisfeita, e seu período fértil chegou imediatamente. E ela aceitou os abraços daquele Rishi de atos extraordinários. E ela daí em diante ficou conhecida entre os homens pelo nome de Gandhavati, a de doce perfume. E os homens podiam perceber seu perfume à distância de um yojana. E por isso ela foi conhecida por outro nome que era Yojanaganda, a que espalha seu perfume por um yojana em volta. E o ilustre Parasara, depois disso, foi para o seu próprio abrigo. E Satyavati, satisfeita, tendo obtido a excelente bênção em consequência da qual ela ficou docemente perfumada e com sua virgindade imaculada, concebeu pelos abraços de Parasara. E ela deu à luz um dia, em uma ilha do Yamuna, a criança gerada nela por Parasara e dotada de grande energia. E a criança, com a permissão de sua mãe, fixou sua mente no ascetismo. Ele foi embora dizendo, tão logo tu te lembres de mim quando chegar a ocasião eu aparecerei para ti. E foi desse modo que Vyasa nasceu de Satyavati com Parasara. E porque ele nasceu em uma ilha, ele foi chamado de Dvaipayana, Dvaipa ou nascido na ilha. E o erudito Dvaipayana, vendo que a virtude está destinada a ficar manca de uma perna a cada yuga, ela tendo 4 pernas ao todo, e que o período de vida e a força dos homens seguem os yugas, e movido pelo desejo de obter a graça de Brahman e dos Brahmanes, preparou os Vedas. E por isso ele veio a ser chamado de Vyasa, o preparador ou compilador. O grande concessor de bênçãos então ensinou a Sumanta, Jaimini, Paila, seu filho Suka, e Vaisampayana, os Vedas tendo uma Bharata como o 5º deles. E a compilação do Bharata foi publicada por ele separadamente. Então Bhishma, de grande energia e fama e de esplendor imensurável, e nascido das partes integrantes dos vasos, nasceu no útero de Ganga pelo rei Santanu.
E havia um rishi de nome Animandávia de grande fama. Ele era familiarizado com as interpretações dos Vedas, era ilustre, dotado de grande energia e de ótima reputação. E, acusado de roubo, embora inocente, o velho rishi foi empalado. Ele então convocou o Dharma e disse a ele estas palavras: em minha infância eu perfurei um pequeno inseto em uma folha de grama, ó Dharma. Eu me lembro desse pecado, mas eu não posso me lembrar de nenhum outro. Eu tenho, no entanto, praticado milhares de penitências. Aquele pecado não foi vencido pelo meu ascetismo. E porque o assassinato de um Brahmane é mais hediondo do que o de qualquer outra coisa viva, tu, ó Dharma, foste pecaminoso. Tu deverás, portanto, nascer na terra na classe Sudra. E por causa dessa maldição Dharma nasceu como Sudra na forma do erudito Vidura de corpo puro e que era perfeitamente impecável. E o Sulta, Karna, nasceu de Kunti em sua virgindade por intermédio de Surya. E ele saiu do útero de sua mãe envolto em uma armadura natural e com o rosto embelezado por brincos. E o próprio Vishnu, de fama mundial, e adorado por todos os mundos, nasceu de Devaki por meio de Vasudeva para o benefício dos três mundos. Ele é sem nascimento e morte, de esplendor radiante, o Criador do universo e o Senhor de tudo. De fato, ele é que é a causa invisível de tudo, que não conhece deterioração, que é a alma que a tudo permeia, o centro ao redor do qual tudo se move, a substância a qual os três atributos de Sattva, Rajas e Tamas pertencem, a alma universal, o imutável, o material do qual foi criado este universo, o próprio Criador, o Senhor Controlador, o habitante invisível em todo objeto, progenitor deste universo de 5 elementos, que é uno com os 6 outros atributos elevados, é o Pranava ou Om dos Vedas, é infinito, incapaz de ser movido por qualquer força além da sua própria vontade, ilustre, a encarnação do modo de vida chamado Sannyasa, que flutua nas águas antes da criação, que é a fonte da qual nasceu seu corpo poderoso, que é um grande combinador, o incriado, a essência invisível de tudo, o grande imutável, privado daqueles atributos que são perceptíveis pelos sentidos, que é o próprio universo, sem início, nascimento e decadência, possuidor de riqueza de todas as criaturas, que se encarnou na linhagem dos Andhaka-vrishnis para aumentar a virtude. E Satyaki, e Kritavarma, conhecedores, do uso de armas e possuidores de energia poderosa, versados em todos os ramos de conhecimento, obedientes a Narayana em tudo e competentes no uso de armas, tiveram seus nascimentos de Satyaka e Irídica. E a semente do grande Rishi Bharadvaja de penitências severas, mantida em um vaso, começou a se desenvolver. E daquela semente veio Drona, o nascido do vaso. E da semente de Gautama, caída sob uma moita de juncos, nasceram 2 que eram gêmeos, a mãe de Asvatama, chamada Kripin, e Kripa de grande força. Então nasceu Drishtadyumna, do esplendor do próprio Agni, do fogo sacrificial. E o herói poderoso nasceu com o arco na mão para a destruição de Drona. E do altar sacrificial nasceu Krishna, Draupadi, resplandecente e bela, de feições claras e beleza excelente. Então nasceu o discípulo de Prahlada, Nagnajit, e também Suvala. E de Suvala nasceu um filho, Sakuni, que pela maldição dos deuses tornou-se o matador de criaturas e o inimigo da virtude. E para ele também nasceu uma filha, Gandhari, a mãe de Duryodhana. E ambos eram bem versados nas artes de adquirir lucros mundanos. E de Krishna, de Vaipayana, nasceram, das esposas de Vishitravirya, Dhritarashtra, o senhor dos homens, e Pandu de grande força. E de Vaipayana também nasceu, na casta Sudra, o sábio e inteligente Vidura, conhecedor da religião e lucro, e livre de todos os pecados. E para Pandu de suas 2 esposas nasceram 5 filhos como os celestiais. O mais velho deles era Yudhishthira. E Yudhishthira nasceu de Dharma, Yama, o deus de justiça, e Bhima de estômago de lobo nasceu de Maruti, o deus do vento, e Dhananjaya, abençoado com boa sorte e o principal de todos os manejadores de armas, nasceu de Indra, Nakula e Sareva, de belas feições e sempre dedicados ao serviço aos seus superiores, nasceram dos gêmeos Asvins. E para o sábio Dhritarashtra nasceram 100 filhos, Duryodhana e outro, chamado Yuyutsu, que nasceu de uma mulher Vaisya.
E entre aqueles 101, 11, do Sasana, do Sara, Durmarshana, Vikarna, Chitrasena, Vivissati, Jaya, Satyavrata, Purmitra, e Yutsu de uma mulher Vaísia, eram todos Maharatas, grandes guerreiros em carros. E Abhimanyu nasceu de Subhadra, a irmã de Vasudeva, com Arjuna, e era, portanto, o neto do ilustre Pandu. E para os 5 Pandavas nasceram 5 filhos de In, sua mulher em comum, Panchali. E aqueles príncipes eram todos muito belos e conhecedores de todos os ramos de conhecimento. De Yudhishthira nasceu Prithivindra, de Vrikudara, Sutasoma, de Arjuna, Srutakirti, de Nakula, Satânica, e de Saareva, Srutasena de grande destreza, e Bhima, na floresta, gerou em Indiva um filho de nome Gatotkacha. E de Drupada nasceu uma filha Sikandini que foi depois transformada em uma criança masculina. Sikandini foi assim transformada em homem por um Yaksha de nome Stuna desejoso de fazer o bem para ela. Naquela grande batalha dos Kurus centenas de milhares de monarcas lutaram uns contra os outros. Os nomes da incontável hoste eu seria incapaz de narrar mesmo em 10.000 anos. Eu citei, no entanto, os principais que são mencionados nessa história. Capítulo 64. Criação de Parashurama. Era Krita. A terra vai até Brahma porque está ficando superlotada. Brahma promete encarnações. Janamejaya disse, ó Brahmane, aqueles que tu citaste e aqueles que tu não citaste, eu desejo ouvir sobre eles em detalhes, como também sobre outros reis aos milhares. E, ó afortunado, cabe a ti me dizer integralmente o objetivo pelo qual aqueles Maratas, iguais aos próprios celestiais, nasceram na terra. Vaisampayana disse, é conhecido por nós, o monarca, que isso que tu perguntaste é um mistério até para os deuses. Eu, no entanto, falarei sobre isso, depois de me curvar, ao nascido por si mesmo. O filho de Jamadagni, Parashurama, depois de fazer a terra ser privada de kshatriyas por 21 vezes, foi àquela melhor das montanhas Mahendra e lá começou a praticar suas penitências ascéticas. E naquele tempo quando a terra estava desprovida de kshatriyas as mulheres kshatriya, desejosas de prole, costumavam ir, o monarca, aos brahmanes e brahmanes de votos rígidos, e se uniam com ele somente durante o tempo fértil feminino, mas nunca, ó rei, lascivamente ou fora da época apropriada. E as mulheres kshatriya aos milhares conceberam de tal ligação com os brahmanes. Então, o monarca, nasceram muitos kshatriyas de grande energia, meninos e meninas, para que a linhagem kshatriya pudesse prosperar. E desse modo nasceu a classe kshatriya das mulheres kshatriya com brahmanes de penitências ascéticas. E a nova geração, abençoada com vida longa, começou a prosperar em virtude. E desse modo as 4 classes foram restabelecidas tendo os brahmanes como os principais. E todo homem naquela época procurava sua mulher durante o período fértil dela e nunca por luxúria ou fora do tempo. E, ó touro da raça Bharata, do mesmo modo, as outras criaturas também, mesmo aquelas nascidas na raça das aves, iam até suas companheiras apenas durante o período apropriado. E, ó protetor da terra, centenas de milhares de criaturas nasceram, e todas eram virtuosas e começaram a se multiplicar em virtude, todas sendo livres de tristeza e doença. E, ó tu de passos de elefante, toda esta terra, tendo o oceano como seus limites, com suas montanhas e florestas e cidades, foi mais uma vez governada pelos kshatriyas. E quando a terra começou a ser outra vez governada virtuosamente pelos kshatriyas as outras classes, tendo os brahmanes como seus superiores, se encheram de grande alegria. E os reis abandonaram todos os vícios nascidos da luxúria e da raiva e aplicando castigos com justiça àqueles que mereciam eles protegiam a terra. E aquele de 100 sacrifícios, possuidor também de 1000 olhos, vendo que os monarcas kshatriya governavam tão virtuosamente, despejava chuvas vivificantes na hora e lugar apropriados e abençoava a todas as criaturas. Então, ó rei, ninguém morria jovem, e ninguém conhecia uma mulher antes de alcançar a idade certa. E assim, ó touro da raça Bharata, a terra, até as margens do oceano, se encheu de homens que tinha todos vida longa.
Os kshatriyas realizavam grandes sacrifícios, concedendo muita riqueza. E todos os brahmanes estudavam os Vedas com seus ramos e as Upanishads. E, ó rei, nenhum brahmane naqueles dias vendia os Vedas, ensinava por dinheiro, ou lia em voz alta os Vedas na presença de um Sudra. Os Vaisyas com a ajuda de bois cultivavam a terra. E eles nunca oprimiam o próprio gado. E eles alimentavam com cuidado todo o gado que estivesse magro. Os homens nunca ordenhavam as vacas, enquanto os bezerros bebiam somente o leite de suas mães, sem ainda comerem grama ou outro alimento qualquer. E nenhum comerciante naquela época vendia seus artigos com um peso falso. E, ó tigre entre homens, todas as pessoas, se mantendo nos caminhos da virtude, faziam tudo com os olhos sobre a virtude. E, o monarca, todas as classes eram conscientes das suas respectivas funções. Assim, ó tigre entre homens, a virtude naqueles tempos nunca sofria qualquer diminuição. E, ó touro da raça Bharata, vacas e mulheres davam nascimento à sua prole no tempo certo. E as árvores davam flores e frutos devidamente segundo as estações. E assim, ó rei, a era Krita tendo então devidamente se manifestado, toda a terra estava cheia de numerosas criaturas. E, ó touro da raça Bharata, quando esse era o estado abençoado no mundo terrestre, os Asuras, ó senhor de homens, começaram a nascer nas linhagens reais. E os filhos de Diti, Daitias, sendo repetidamente derrotados em guerra pelos filhos de Aditi, celestiais, e privados também da soberania e do céu começaram a se encarnar na terra. E, ó rei, os Asuras eram possuidores de grandes poderes, e desejosos de soberania começaram a nascer na terra em várias criaturas, como vacas, cavalos, jumentos, camelos, búfalos, entre criaturas tais como rakshasas e outras, e entre elefantes e veados. E, o protetor da terra, devido àqueles já nascidos e àqueles que estavam nascendo a terra, ficou incapaz de se sustentar. E dentre os filhos de Diti e de Dano, caídos do céu, alguns nasceram na terra como reis de grande orgulho e insolência. Possuidores de grande energia, eles cobriram a terra de várias formas. Capazes de oprimir todos os inimigos, eles encheram a terra que tinha o oceano como seus limites. E por sua força eles começaram a oprimir brahmanes e kshatriyas, vaisyas e sudras e todas as outras criaturas também. Apavorando e matando todas as criaturas, eles percorriam a terra, ó rei, em bandos de centenas e milhares. Desprovidos de verdade e virtude, orgulhosos de sua força, e embriagados da insolência, eles até insultavam os grandes rishis em seus eremitérios. E a terra, assim oprimida pelos Asuras poderosos, dotados de grande força e energia e possuidores de recursos abundantes, começou a pensar em visitar Brahman. A força unida das criaturas, tais como Sesha, a tartaruga, e o enorme elefante, e de muitos Seshas também, tornou-se capaz de suportar a terra com suas montanhas, carregada como ela estava com o peso dos Danavas. E então, ó rei, a terra, oprimida pelo peso e aflita pelo medo, procurou a proteção do avô de todas as criaturas. E ela viu o divino Brahman, o Criador dos mundos que não conhecia deterioração, cercado pelos deuses, brahmanes e rishis notáveis grandemente afortunados, e adorado pelos encantados Gandharvas e Apsaras sempre dedicados ao serviço dos celestiais. E a terra, desejosa de proteção, então descreveu tudo para ele, na presença, ó Bharata, de todos os regentes dos mundos. Mas, ó rei, o objetivo da terra era conhecido antes ao onisciente, autocriado, e Senhor Supremo. E, ó Bharata, Criador como ele é do universo, porque ele não saberia de tudo o que há nas mentes de suas criaturas inclusive nas dos deuses e asuras. Ó rei, o Senhor da terra, o Criador de todas as criaturas, também chamado Isa, Sambhu, Prajapati, então falou a ela. E Brahman disse, ó portadora de riqueza, para a realização do objetivo pelo qual tu te aproximaste de mim eu designarei todos os habitantes dos céus. Vaisampayana continuou, tendo dito isso à terra, ó rei, o divino Brahman se despediu dela. E o Criador então deu ordem a todos os deuses, dizendo,
para aliviar a terra de sua carga, vão e nasçam nela segundo as suas respectivas partes e procurem lutar com os Asuras já nascidos lá. E o Criador de tudo, convocando também todas as tribos de Gandharvas e Apsaras, falou a elas estas palavras de grande importância: vão e nasçam entre os homens segundo as suas respectivas partes nas formas que lhes convierem. E todos os deuses com Indra, ao ouvirem essas palavras do Senhor dos Celestiais, palavras que eram verdadeiras, desejáveis sob tais circunstâncias e repletas de benefícios, as aceitaram. E eles todos, tendo resolvido descer à terra em suas respectivas partes, então foram até Narayana, o destruidor de todos os inimigos, em Vaikunta, aquele que tem o disco e a massa em suas mãos, que está vestido de púrpura, que tem grande esplendor, que tem o lótus em seu umbigo, que é um matador de inimigos dos deuses, que está olhando para o seu peito largo, em postura de yoga, que é o senhor do próprio Prajapati, os soberanos de todos os deuses, de força imensa, que tem a marca do redemoinho auspicioso em seu peito, que é um removedor de todas as faculdades e que é adorado por todos os deuses. A ele, Indra, o mais exaltado dos seres, se dirigiu, dizendo: encarne-se. E Hari replicou: que assim seja.